Olá pessoal, eu sou o Richard aqui do canal Jesus ao Senhor e estamos aqui para mais uma parábola, mais um devocional e hoje vamos falar sobre a parábola dos meninos na praça. Essa parábola ela não recebeu um título na Bíblia. Quando os tradutores fizeram o seu trabalho, eles não colocaram um título, mas é comumente conhecida como a parábola dos meninos na praça. Vamos ler o texto que está lá em Mateus 11, de 16 a 19. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, se a gente fizer uma leitura mais detalhada, a gente vai ver que Jesus começa fazendo uma comparação. A que posso comparar essa geração? Eles são como crianças. Jesus faz uma comparação e mostra que essas crianças, elas têm uma atitude de indiferença. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Essas crianças, elas foram convidadas a dançar numa brincadeira de tocar flauta e elas foram indiferentes a essa atitude, não foram emotivas, não reagiram, e depois, quando elas são convidadas a tocar um lamento, elas também não se entristecem, não brincam, não participam, não aceitam um convite. Por isso, elas têm uma atitude de indiferença. E elas também se contradizem. Por quê? Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e aqui ele não está fazendo uma referência mais às crianças, mas ao povo da época, à geração da época. Ele diz: pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Quem era João? João Batista era conhecido por ser meio que antissocial. Ele vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, não bebia vinho, mas bebia mel silvestre, tinha uma aparência rústica, diferente. E ele, a princípio, foi aceito, mas depois as pessoas começaram a enjoar dele e até acusaram ele de ter demônio. Então, eles não gostavam da figura de João, uma figura meio antissocial. Depois disso veio Jesus, totalmente diferente. Jesus se relacionava com as pessoas, não discriminava ninguém, se relacionava com publicanos, que eram cobradores de impostos, conhecidos por ser traidores dos judeus, se relacionava com pecadores, com pessoas de diversas formas, totalmente diferentes dos judeus, e comia com todos, bebia com todos, participava das festas de casamento, bebia vinho. E aí eles acusam Jesus de ser um beberrão e comilão, amigo de publicanos e pecadores. E essa é uma acusação séria. Lá em Deuteronômio, uma pessoa comilona e beberrona merecia a morte. Então essa não era qualquer acusação que estavam fazendo contra Jesus. Então aqui tem uma contradição. Eles não gostavam de João, que era uma pessoa meia antissocial, e quando vem Jesus, que era totalmente sociável, eles também não gostam. Eles não estavam satisfeitos com nada. Eles não gostavam de nada. E por isso Jesus usa essa parábola para comparar a geração da época. Ele usa primeiro falando desses grupos de crianças e depois ele fala o que aconteceu com aquela geração. As crianças, da mesma forma que as crianças não reagiram, foram indiferentes, não gostaram daquilo que foi ofertado a elas, essa geração também não gostou de João e não gostou de Jesus. E o que a gente pode aprender com essa parábola? Primeiro, não devemos ser incoerentes e reclamar de tudo. Agradeça em todas as circunstâncias. Aquela geração, elas não estavam satisfeitas com as pessoas que Deus mandava para
falar do Evangelho. Eles não estavam satisfeitos com João e nem com Jesus. Eles olharam a aparência de João e a aparência de Jesus e não gostaram deles. Errado isso, porque a gente tem que olhar o interior, olhar o que elas estão anunciando. E eles sempre anunciavam a verdade, às vezes de forma muito dura. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Se converta dos seus pecados ou então serão punidos por Deus. E essas pessoas não gostavam de ser confrontadas, não gostavam de ser convidadas a se arrepender daquilo que estavam acostumadas a fazer, e por isso tratavam com indiferença e rejeitavam as pessoas que eram enviadas, aqui no caso João Batista e Jesus. Segunda coisa, não desanime de anunciar as boas novas. Como vimos aqui, João Batista foi rejeitado, acabou sendo degolado por falar a verdade. Jesus também foi rejeitado por falar a verdade, foi morto numa cruz. E então não desanime, porque a gente sabe que muitas pessoas vão rejeitar a palavra de Deus e você deve continuar a pregar mesmo assim. Não fique desanimado, continue a obra, porque a própria Bíblia fala que pessoas vão rejeitar, e aqui a gente pode ver que as crianças tratavam com indiferença, o povo da época tratavam com indiferença e até acusava essas pessoas. É por isso que muitas igrejas que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir estão lotadas, mas aquelas igrejas que falam a verdade, falam que o evangelho não é um caminho fácil, a vida do cristão não é uma vida fácil, essas igrejas normalmente são mais vazias, porque nelas está realmente aqueles que são seguidores de Jesus, que estão preocupados com a pessoa de Jesus e não o que Jesus pode oferecer a elas. E para terminar, a gente tem inocência versus infantilidade. Inocência é uma atitude que Deus aprova na Bíblia, diferente de infantilidade que Deus reprova. Nós devemos ser inocentes como as crianças, inocentes na questão da malícia, mas não devemos ser infantil com as coisas de Deus. Não devemos ser como essas crianças birrentas que recusavam as pessoas que eram enviadas por Deus para pregar o evangelho porque não gostavam das aparências delas. A gente não deve recusar a mensagem de Deus porque é pregada por um pastor que não se veste bem, que não fala bem. A gente deve aceitar a palavra de Deus de qualquer forma, pois ela é viva, ela é eficaz e ela vai tratar a nossa vida. Então não seja infantil com as coisas de Deus. Seja inocente para as malícias do mundo, mas não seja infantil com as coisas de Deus. Devemos levar a sério. Esses homens pregavam a verdade e hoje temos muitos que pregam a verdade, mas são recusados. Às vezes a gente trata com infantilidade e tem uma atitude de infantilidade. Então, que Deus nos ajude a ser maduros, a não ser como essas crianças que eram incoerentes, tinha atitudes birrentas, mas nós devemos ser cristãos maduros que aceitam a palavra de Deus, seja por qualquer pessoa, sem fazer discriminação de qualquer um. Amém? Espero que você tenha gostado e fique à vontade para deixar seu like, seu dislike e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.